Nós vamos então fazer o primeiro exercício da lista 3, da terceira semana, e o problema é o seguinte: o número de matrícula da universidade é composto por 7 dígitos. Esses 7 dígitos têm uma representação. Os dois primeiros representam o ano, mas o ano encurtado, né? Não tem 1900, não tem 2000, só tem o 21, ou o ano representado por 2 dígitos apenas. Aí vem seguido do semestre, nesse caso aqui, semestre 1. E semestre só vai poder ser 1 ou 2. Logo depois vem a identificação desse usuário, desse estudante, dentro daquele semestre, daquele ano, daquele semestre. Então, é o que está escrito aqui. O que nós temos que fazer? Faça um programa que solicite ao usuário a entrada de um número de matrícula em formato de número inteiro. Então, não é para ele entrar com 21.1.5423. É para ele entrar com 2115423, ou seja, um número de 7 dígitos. Eventualmente, esses dois primeiros dígitos até poderia ser o ano de 2000, que seria 00. Então, até poderia ser número menor, né? Poderia ser 01 também. Então, na hora que você entra com o número 01, ele vai receber como 1. O número inteiro é 1, o 0 à esquerda não vale nada. Então, isso vai ter que ser também testado dentro do nosso programa. Qualquer valor de ano. Então vamos lá, o que é para fazer? Um programa solicita, né? Seu programa deve validar o ano e o semestre. Validar, ou seja, precisará isolar os dois primeiros algarismos, que representam o ano, e também o terceiro algarismo. Qualquer valor de ano que seja maior ou igual a 75, representando o ano de 1975, e menor ou igual a 21, representando o ano 2021, será um valor de ano válido. Para o dígito que representa o semestre, apenas os valores 1 e 2 são válidos. Então tem que testar isso tudo. Tem que fazer uma condição que consiga verificar se ele cai em alguma situação de invalidade ou se ele cai na situação de validade, tanto para o ano quanto para o semestre. Então vamos lá fazer nosso programa. A primeira é a entrada. Então vamos dar aqui vamos chamar de matrícula, e vamos dar o input, que vai virar um inteiro, e que já tem até a mensagem. Eu vou copiar a forma que está solicitando no exercício, na verdade, exatamente o texto que está no exercício, para a gente começar a copiar também os formatos, a forma que é impressa, porque vira e mexe ele pede para imprimir de um formato específico e a gente já vai treinando isso também. Ó, nesse ponto eu já tenho então o MAT, que é o número de matrícula, como um número inteiro. Espera-se que o usuário atenda ao pedido de entrar com esse número sem pontos. Esse número com 2 pontos ele não existe, ele não é nem um número real. Então a gente quer como entrada um dígito, um número inteiro. Então o que o nosso programa agora vai ter que fazer? Vamos abaixar aqui. Eu vou descer um pouco aqui para a gente poder ter mais espaço para fazer o programa. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que testar se esse match, em algum ponto, se o match ele é válido. Então vamos dizer, match, não é o match se ele é válido. Na verdade eu quero verificar se os dois primeiros dígitos representam um ano e se o terceiro dígito representa um semestre. Então se o ano, vamos colocar assim, ó, se o semestre vai ter que ser igual a 1 ou semestre vai ter que ser igual a 2. São essas as duas possibilidades com relação a semestre. Mas tem mais uma condição, que aí eu vou colocar um AND aqui, que é o ano ser menor ou igual a 75, aliás, menor ou igual a 21, e o ano tem que ser maior ou igual a 75. Mas veja o seguinte, essa representação aqui, ela está meio estranha, porque essa condição nunca vai acontecer. O ano ser menor do que 21 e maior do que 75, porque na verdade ele quer dizer ano maior do que 1975 e menor do que 2021. Só que ele só está entrando com os valores da década e do ano, não está entrando com o século, o milênio. Então esse é o problema. Eu vou ter que corrigir isso daqui, já que ele só entra com os dois dígitos específicos do ano, os dois dígitos finais. Exemplo, ano 20, 2020. Então, o que eu vou ter que fazer? O ano,
ele vai ter que ser menor do que 21, mas ele vai ter que ser também maior ou igual a zero. O que é esse zero? Representaria o ano 2000. Então essa seria uma situação e eu teria uma outra situação separada com um ou. Por que separada com um ou? Porque ele pode ou ser menor do que 21 e maior do que zero, ou ser maior do que 75 e menor ou igual a, ou menor do que 100, né? Por quê? O 100 não representa 100, representaria o ano 2000. Então ele poderia ser até 99, mas o 100 ele não poderia, porque aí seria 00, e o 00 cairia aqui nessa condição. Então o que ele tem que ser? Semestre tem que ser 1 ou 2. E o ano tem que ser, primeiro, ou ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 21, ou ele tem que ser maior do que 75 e menor do que 100. Menor ou igual a 99. Vou até colocar menor ou igual a 99, já que a gente está sempre usando menor ou igual, e vai ficar mais claro com relação ao ano de 99. Bem, será que essa lógica está certa? Não sei. Vamos testar. É a minha hipótese. Eu acredito que ela esteja certa. A gente ainda não tem, eu estou trabalhando com semestre e com ano, mas a gente ainda não tem essas variáveis. E esse é o problema, a gente extrair algarismos de números. Então se eu pegar o número, a entrada, veja que veio 100 pontos. Então a entrada seria 21, 1, 5, 4, 2, 3. Esse número inteiro aí de 7 dígitos. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar uma variável temporária e dividir o mate por quanto? Eu quero isolar quatro dezenas aqui, olha. Então vou ter que usar 10, 100, 1000, 10 mil. Vou ter que dividir por 10 mil. 10 mil. Então quando eu dividir esse número inteiro por 10 mil, vai ficar 211,5423. Mas o que eu quero? A parte inteira. Então eu faço o int do mate dividido por 1000. Eu espero que agora em temp esteja 211. Estando 211 em temp, o que seria o resto da divisão desse temp por 10? Seria 1. Então divide 211 por 10, dá 21 com o resto 1. Então se eu quisesse pegar, querendo já, né, pegar o ano, vai ser a divisão do temp dividido por 10, porém a parte inteira dele. Então, o int do temp dividido por 10. Então, eu divido 211 por 10 dá 21. Essa é a parte inteira. Daria 21,1. Mas veja que tem uma conversão para int. E, que mais? O próprio semestre, ele, o que vai ser? Não a parte inteira, mas o resto. O que é o resto da divisão? Como é que eu uso o resto? É o porcento. Então, temp por 10 já vai pegar o resto da divisão de temp por 10. Temp era 211. 211 dividido por 10 dá 21 com o resto 1. Então, o resto 1 já está em semestre, porque é a operação de resto que está sendo usada. O porcento aqui, porcento binário, é uma operação de resto. Então, agora, a semestre e ano, que foram usados na minha lógica de programação aqui do if, já podem, então, ser usados. Né? Antes eu estava criando a lógica sem ter as variáveis. Programa a gente não necessariamente tem que fazer ele do início ao fim. A gente pode ir lá fazer o meio dele primeiro, depois completa o início, depois completa o fim, do jeito que preferir. Então, se a condição for verdadeira, eu vou imprimir. Vamos lá. Como é que ele quer que imprime direitinho? Assim, ó. Número de matrícula válido ou não válido. É isso que ele quer que imprima. Então, primeiro, número de matrícula válido se a condição for verdadeira. Eu estou testando se a matrícula aqui é válida, tanto com relação ao semestre quanto com relação ao ano. Se não, e aí o else ele tem que ficar hint aqui é o if. Se não, eu vou imprimir também, quase a mesma coisa. Porém, tem que tirar um não aqui, ó. Tem que colocar um não. De matrícula não válido. Pronto, essas são as duas saídas que eu tenho para esse programa. Já podemos ver se ele roda certo. Só tirando as linhas adicionais, ficou um programa enxuto, tá vendo? Então vamos lá rodar. Então vamos lá, entra com o número de matrícula.
Então vou dar aquele número ali para testar, ó, 21.15423. 21.15423. Vou usar os exemplos que ele dá aqui no enunciado. Então, esse número é válido, tá vendo? Ele retornou que é o número de matrícula válido. Vou rodar de novo. Vou tentar outro número agora que ele coloca. É o 22.15423. Ele não é válido porque 2022 é um ano que ainda não chegou, não tem matrícula em 2022. Então ele não é um ano válido por causa dessa condição aqui, ó. O ano teria que ser menor que 21. Vamos lá ver. Número de matrícula não válido, deu certo. Porque ele não cai ou aqui ou aqui na outra condição. Aliás, é bom a gente garantir que esse ou ele está compreendido apenas em relação a essas duas condições, né? Esse lado e esse lado. O AND, ele significa que ou tanto essa condição quanto essa do lado de cá, e aí virou o parênteses inteiro, tem que ser verdadeiros. Tá bom, vamos lá rodar de novo. Terceiro exemplo que nós temos aqui para testar é se a gente entrasse só com isso aqui, ó. 1, 5, 4, 2, 3. Esse número é válido? Opa, tem um 2 passando aqui. Esse número de matrícula é válido? Na verdade, esse número de matrícula ele é válido. Aqui no exemplo de execução está falando que não, mas está errado. Tá? O enunciado está errado. Esse número de matrícula ele é válido. Por que ele é válido? Porque ele representa o ano 2000, 00. Se eu entrar com isso ou se eu entrar com isso, dá a mesma coisa. Tá? Número de matrícula válido. O que aconteceu entrando com 20? Eu posso até imprimir aqui, ó. Vou dar um print aqui do número de matrícula. Então aqui agora eu imprimindo o número de matrícula, se eu entrar com esse número aqui, ó, 0015423, para ele não existe 00 antes, tá? Ele entende só como sendo o número começando em 1 aqui, ó. E aí ele tem menos do que 7 dígitos. Mas isso não importa, nosso programa vai funcionar. Esse número de matrícula é válido. Por quê? Ele conseguiu isolar o 00. Quando ele pegou esse número aqui e dividiu por 10.000, deu 1 com o resto 5423. Deu 1, pegou a parte inteira. O temp aqui, ó, veio só com o valor 1. Quando o ano fez essa operação e dividiu por 10, ele pegou 0. E quando ele pegou o 0, o 0 funciona aqui, ó. Aqui, ó, ano maior ou igual a 0. Funciona. Por isso que ele imprimiu o número de matrícula válido. É um número de matrícula válido. Representa o ano 00. E quando ele pegou o semestre, era o 1 dividido por 10. Qual que é o resto do 1 dividido por 10? É o próprio 1. Então ele pegou o semestre certo, que era esse daqui. Então é um número de matrícula válido, apesar de, no enunciado, estar como exemplo de execução como não válido. Então, finalmente, o terceiro teste que nós temos que fazer é esse número aqui. Vamos lá, rodar ele. A gente quer ver o número 21. Então, 21, 0. Imagina que tivesse um semestre 0. Não pode. Então, nós queremos ver se essa condição do semestre vai funcionar. Não válido, tá? Número de matrícula não válido. O semestre não pode ser 0. Então, dependendo do número que entra, ele cai numa condição aqui dentro que pode levar para ser verdadeiro a condição do if como um todo, e aí entrar em imprimir número de matrícula válido, ou não ser verdadeiro, ser falso, e entrar no else, né? Dependendo da combinação de valores que são entrados. Eu vou tirar aqui essa linha do print, que eu coloquei apenas para debugar o meu programa, para imprimir um valor de uma variável que não era solicitado, eu queria ver esse valor para compreender o problema. Então já tirei aqui essa parte e já finalizamos então o nosso problema.